A gloriosa e a santa paz de Deus vos saúdo a todos com essa gloriosa paz. O nome de Deus seja hoje e sempre louvado. Também aqui mais uma vez vos convido para nós aprendermos mais um pouco da palavra de Deus, ouvir mais um pouco desta palavra santa e maravilhosa, esses conselhos que Deus nos tem dado e tem deixado para cada um de nós nestes dias. Nos tempos passados, tinha os ensinamentos dos juízes, dos profetas, dos sacerdotes, com bastante dificuldade, porque geralmente quase ninguém sabia a leitura da palavra de Deus e não tinha hoje um livro como nós temos nas mãos. Muitas Bíblias e muitas formas de nós podemos ler e ouvir a palavra de Deus com bastante facilidade. E mais uma vez aqui vos convido para que possa ouvir mais um pouco da palavra do Senhor, o qual nos traz hoje aqui no livro de Colossenses, capítulo 3 e versículo 16, uma palavra bastante maravilhosa, a qual é toda a palavra de Deus, ao qual diz por ela, diz para ela, diz para nós e diz que é nós, a qual aqui hoje dou graças a Deus por nos dar esta oportunidade. Um assunto bastante relevante, ao qual vai nos ensinar e nos mostrar como é importante e como nós devemos saber o que devemos fazer com a palavra do Senhor, a qual nos tem dado, a qual nos diz: a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, louvado seja Deus, que habita em nós e abundantemente, e toda a sabedoria, ensinando-vos e ademostrando uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Meus amados irmãos, no livro de Romanos 11:16 diz: porquanto, se é pela graça, já não o é mais pelas obras. Caso fosse a graça, deixaria de ser graça. Tudo que Deus nos dá é porque merecemos e que Ele nos ama. E tudo que recebemos de Deus devemos compartilhar com o nosso próximo, para que ele venha receber esta graça que recebemos, como está escrito: de graça recebeste, de graça dais. Se Deus nos deu esses ensinamentos, foi porque Ele achou graça em nós e pela sua graça que nos tem dado. Meus irmãos, a graça simplesmente é um favor dispensada por Deus ou porque nós fizemos por merecer. É um dom que Deus concede ao homem, aos homens, às mulheres também, devidamente, que nos torna capazes de alcançar a salvação. Deus não dá esta graça, esses dons a nós através de compra, de corrupção, de heresia, de falsidade. Não, de forma alguma. É um dom gratuito que Deus nos dá. Meus amados, também vamos ver mais adiante o que diz. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque Jesus Cristo disse: bem-aventurado o homem que ouve a palavra de Deus e guarda. Certa vez um mágico, ele viu o apóstolo Pedro pregando a palavra de Deus, impondo as mãos sobre os homens e os homens recebendo os dons espirituais,
recebendo o selo da promessa, que era o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, ele pediu a Pedro que lhe vendesse aquele dom para que ele também pudesse fazer as mesmas coisas, porque ele era acostumado a fazer mágicas e cobrar das pessoas pelos seus dons. Mas Pedro diz: longe de ti estas coisas, porque longe de nós, porque tu não tem parte nem negócio neste assunto. E vai e ora a Deus para que Deus perdoe teus pecados, porque é grande a perdição da tua vida. E assim, todo aquele que cobra pelos dons que Deus lhe deu, todo aquele que cobra para pregar, cobra para orar pelas pessoas, está cometendo um grande pecado, porque o que Deus lhe deu, deu de graça, e ele diz: de graça recebeste e de graça dai. Vamos adiante. Portanto, meus irmãos, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, disse Jesus Cristo, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Meus irmãos, olha só o que diz no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura, imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Portanto, que recebe os dons de Deus, que Deus lhe dá, e não pratica estas coisas, está cometendo um grande erro e está longe do caminho do Senhor. Paulo também descreveu a verdadeira santificação evangélica. Ela é dada com a própria fé autêntica. Apesar disso, permanece relevante a pergunta de como ela, afinal, adquire força de maneira prática em nossa vida. Paulo passa a falar um pouco mais a esse respeito. É significativo que a presente passagem constitui o paralelo da resposta à pergunta como ficamos cheios do Espírito Santo, da carta aos Efésios, a qual lemos, e diz mais: na verdade, ambas as coisas estão interligadas. Somos santos porque o Senhor é santo, o Espírito de Deus habita em nós. A santificação acontece pela ação do Espírito Santo em toda a nossa vida. Nossa santificação se torna vigorosa quando nos enchemos do Espírito, como isso acontece. Portanto, se recebeste a palavra de Deus, recebeste os dons, os dons espirituais e não as praticam, é infrutífera a vida da pessoa. A palavra de Cristo seja abundante em vossa casa. Para muitos, a palavra é uma visita dominical, bem-vinda, ou seja, nós só aceitamos e nos alegramos no momento que escutamos ou no momento que estamos em uma aula dominical e saindo dali esquecemos tudo o que aprendemos. Isso não basta, outros ainda acolhem a palavra em outras oportunidades, no estudo bíblico, no grupo de homens, na ordem de senhoras, na reunião de jovens. Isso não basta. Outras a deixam entrar em seu lar, até mesmo diariamente, para uma breve visita.
Meus irmãos, tudo isso que ouvimos, aprendemos, escutamos não basta. É preciso estar em casa entre nós, de modo que nós estejamos em casa nela. Afinal, a Igreja de Jesus não pode ficar devendo à congregação da velha aliança, ou no Velho Testamento, o que diz, a qual fora dito pelos profetas: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás ou ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, porque na palavra do Senhor não só basta ficarmos no que ouvimos, mas praticar. Como no Velho Testamento, eles ensinavam, todavia, ao povo, para que seus pais ensinassem a seus filhos, os filhos ensinassem aos filhos de seus filhos. E assim, continuasse sem deixar cair nenhum tio da palavra do Senhor. Deus abençoe e a paz de Deus seja com todos.